Olá, alunos! Dando continuidade à nossa aula sobre o Flash, antes de prosseguir e conhecer as ferramentas de desenho do Flash, eu gostaria de mostrar para vocês como vocês fazem o download lá no site da Adobe, para quem quiser fazer o download. Vocês podem reparar aqui que eu já entrei, utilizando o navegador, entrei no site da Adobe, tá? Brasil, em português. Que vocês podem vir na opção do menu aqui, né? E aqui vocês podem ver todos os aplicativos que tem disponível no site da Adobe. O que eu falei sobre o plugin do Adobe Flash Player, quem quiser fazer o download dele, basta vir aqui nessa opção, ó, Adobe Flash Player. E nesse caso vamos procurar o Adobe Flash aqui, né? Então clica aqui em ver tudo. E aqui tem todos os softwares da Adobe, inclusive o Flash. Então, para quem quer conhecer o Flash e utilizar aí durante o período de avaliação, basta vir aqui nessa opção, baixa a versão de avaliação. E aqui você pode criar uma ID do Adobe, se você ainda não tem, você vai fazer um cadastro inicial, então clique em criar. E aqui você vai preencher com essas informações e vai se inscrever. Pessoal, pode colocar seus dados reais, endereço de e-mail real, pode se inscrever, criar uma ID na Adobe e prosseguir com os passos aí para vocês fazerem o download de avaliação do Flash. Podem fazer isso que não tem problema nenhum. Tá bom, pessoal? Essa é a versão Flash Professional CC. Eu vou estar utilizando uma outra versão, que é o CS6, tá? Adobe Flash Professional CS6. Mas vocês não vão ter dificuldade nenhuma se vocês pegarem uma versão ou mais antiga ou mais nova do Flash, não tem problema nenhum. Tudo bem? Pessoal, então vamos lá, nós vamos iniciar aqui criando um novo arquivo, tá? Menu arquivo, novo. Aqui vocês determinam o tamanho do stage, o tamanho do palco, o tamanho da área de desenho da sua animação, tá? Então tem aqui, ó, 550 pixels por 400, nós podemos alterar esse tamanho, tá? Vamos colocar aqui 800 por 600. A unidade da régua vai ser em pixels. E aqui você tem a taxa de quadros, frames por segundo. Então vamos deixar o padrão, 24 frames por segundo. E a cor de plano do fundo, vamos também deixar a cor branca, o padrão, tá? E aqui, pessoal, a linguagem de programação utilizada pelo Flash é o ActionScript. Até pouco tempo atrás era o ActionScript 2.0 e agora nós já estamos na versão 3.0. Então vamos deixar essa versão da linguagem de programação. Clica aqui em OK para confirmar. E aí ele criou uma área em branco aqui, que é onde a gente vai trabalhar com o nosso desenho, tá bom? Pessoal, então vocês podem observar aqui que nós estamos trabalhando na cena 1 do desenho, tá? O desenho ainda não foi salvo, então ele coloca o sem título 1. Aqui nós temos a linha do tempo, que eu vou explicar para vocês em breve, nessa região inferior aqui do Flash, o que significa essa linha do tempo. Vocês podem observar que aqui embaixo, ó, taxa de quadros está 24 frames por segundo. Isso aqui é a taxa de velocidade da animação, tá? Ele vai rodar 24 desses frames aqui em 1 segundo. Então, aqui, por exemplo, 24 vai ser nessa posição. Para rodar esses 24 frames, ele vai demorar 1 segundo para rodar eles. E aqui nós temos a barra de ferramentas nesse canto. Você pode arrastar, então você leva essa barra de ferramentas para onde você achar melhor, tá? A interface aqui você vai deixar do jeito que você preferir. Então, quem preferir deslocar essa barra de ferramentas para outra região, pode deslocar, basta clicar aqui e arrastar. Você pode aumentar a largura, diminuir. Aqui nós temos as propriedades. Cada ferramenta que você selecionar, você vai ver umas propriedades diferentes. Então, selecionou ferramenta de desenho aqui, ele vai mostrar as propriedades
da ferramenta retângulo. Se eu selecionar a ferramenta pincel, é diferente, né? As propriedades são diferentes de uma ferramenta para outra. Então, cada ferramenta de desenho que você seleciona, você verá uma propriedade diferente, o conjunto de propriedades diferentes. Tudo bem? Aqui nós temos também a biblioteca. Logo eu já vou explicar para que a gente usa essa biblioteca, tá? Por enquanto vamos deixar em propriedades. E aqui você tem outras caixas de ferramentas que vão auxiliar aí você realizar suas criações no Adobe Flash. Tudo bem? Nesta videoaula, pessoal, nós vamos trabalhar essencialmente com essas ferramentas aqui de criação de desenho no Flash. Aqui você trabalha com o zoom, então 100%, 200% da tela. Então, ajustar a janela, vamos trabalhar com essa parte aqui, com esse nível de zoom, ajustar a janela, tá? E nessa videoaula nós não vamos criar nenhuma animação inicialmente. Nós vamos apenas conhecer as ferramentas de desenho que são bem parecidas com a que vocês viram nas aulas anteriores do GIMP. Então, algumas ferramentas aqui são bem parecidas com aquelas que vocês estudaram no GIMP. Então, vocês não vão enfrentar dificuldade para desenhar alguma coisa aqui no Flash. Pessoal, o Flash ele cria desenhos inteiramente vetoriais. Então, todas essas ferramentas aqui de criação que a gente utilizar, vocês vão estar criando desenhos vetoriais. Qual que é a vantagem disso? Se você redimensionar, aumentar ou diminuir o tamanho do seu desenho, você não vai ter perda de qualidade. Outra vantagem também é o tamanho da imagem. O tamanho dos desenhos criados no Flash são pequenos, né? Olha esse SWF aqui, por exemplo, ó, 4K. Vamos ver os outros exemplos. 54K, outro de 4K, 44K. Então, são desenhos pequenos. Então, vão ser carregados rapidamente no navegador da internet, tá? Essa é a grande vantagem de se trabalhar com desenhos vetoriais. Pessoal, antes da gente continuar aqui, eu quero mostrar para vocês, eu tinha falado do Giotto, né? Do Vectorian Giotto. Vocês vão ver, eu vou abrir ele aqui, vocês vão perceber que a interface é bem parecida aqui com o Adobe Flash. Então, quem quiser utilizar essa ferramenta gratuita, eu vou abrir ele. Quem quiser utilizar essa ferramenta gratuita, pode utilizar, que vai conseguir criar animações do mesmo jeito que se cria lá no Flash. A única coisa que vocês vão perceber que os recursos dele é um pouco mais limitado. Então ele tem aqui, ó, a linha de tempo, do mesmo jeito que a gente tem a linha do tempo no Flash, ó, vocês podem observar aqui, a linha do tempo do Flash fica aqui embaixo, mas você pode arrastar se você quiser lá para cima, tá? Nós vamos deixar aqui embaixo mesmo, nessa parte inferior. Deixa eu ajustar aqui. E aqui você tem a linha do tempo do Giotto nessa parte. Aqui você tem a barra de ferramentas, do mesmo jeito que nós temos a barra de ferramentas aqui do Flash, tá? Você tem outras caixas de ferramentas, como de cores também, de bibliotecas também, você tem tudo aqui. Então, quem não conseguir instalar o Adobe Flash, pode instalar o Giotto. Porém, a aula vai ser baseada no Flash, tá? Que ele tem mais recursos. Mas se você conseguir criar uma animação aqui, você consegue criar no Giotto também, que é bem similar. Pessoal, vamos começar aqui com a ferramenta retângulo, tá? Pego a ferramenta retângulo, aqui eu defino o tamanho da linha do contorno, da linha de contorno do retângulo. A cor da linha de contorno, então eu posso colocar aqui a cor que eu quiser, tá? Vou utilizar aqui a cor vermelha. E a cor de preenchimento, você clica na cor de preenchimento, escolhe a cor e desenha o retângulo lá na tela. Simples, né? Quando você cria um desenho, nós estamos criando esse desenho na linha do tempo. Observem a linha do tempo, pessoal.
nós estamos criando esse desenho no tempo 1. Então, nós estamos aqui ó, na camada 1 e no tempo 1. Quando você pega a ferramenta de seleção, você pode selecionar e fazer alterações nessa forma que você acabou de criar. Então, a primeira alteração, se você der um clique duplo, ele seleciona tanto o preenchimento quanto o contorno dessa forma. Então, você pode arrastar e posicionar esse desenho em outra região. Agora, se você der um clique duplo apenas no contorno, eu vou aproximar mais aqui o desenho, para vocês terem uma ideia. Vamos colocar aqui 400%. Vocês podem ver, pessoal, que tem aqui ó, o contorno. Se eu der um clique duplo no contorno, eu seleciono apenas ele. Se eu der um clique no preenchimento, eu seleciono apenas o preenchimento. E com isso eu posso separar o preenchimento. Tá vendo? Separei o preenchimento do contorno. Se eu quiser tirar o contorno do desenho, eu dou um clique duplo no contorno e pressiono a tecla Delete. Ficou apenas o preenchimento. Se eu pressionei aqui a tecla Ctrl Z, tá, pessoal, para desfazer essa última ação. E se eu quiser selecionar uma parte do desenho, eu posso também. Eu posso selecionar uma parte e separar, tá? Qualquer forma criada no Flash, você pode fazer isso. E aí você vem aqui, seleciona esse contorno, deleta ele e vai realizando as alterações que você deseja aí no seu desenho. Tudo bem? Aí, pessoal, então nós criamos um retângulo com a ferramenta retângulo. Como que nós alteramos essas cores? Eu posso selecionar aqui ó, o preenchimento, venho aqui e coloco outra cor nele. Tá lá, preenchi com outra cor. Você pode preencher também, pessoal, selecionar, preencher com outras formas de preenchimento aqui, com degradê, né? Então, por exemplo, esse tipo de preenchimento aqui, vou selecionar esse aqui para a gente ver melhor. Observem como ficou o desenho. Então, é um preenchimento degradê, tá? Você pode também utilizar essas barras de cores aqui, essas caixas de cores que o Flash proporciona. Esse tipo de preenchimento você pode criar aqui, ó. Você altera, então, por exemplo, eu quero vermelho. Observem aqui como é que vai ficar. Eu posso utilizar outro tipo de... Esse gradiente, esse degradê é o radial. Eu posso usar o linear, por exemplo. Observe aqui como é que fica esse linear. Se eu escolher aqui, ó. Vamos escolher aqui o preenchimento linear. E escolher outras cores. Por exemplo, verde e branco. Tá aqui. Eu posso dar um clique duplo nessa região que eu acrescento outra cor. Tá? Aí observem aqui a cor que nós acabamos de criar. E aí você pode aplicar essa cor que você acabou de criar no seu desenho. Aqui você pode usar essa ferramenta de balde de tinta e aplicar essa cor no seu desenho. Observe. Então, eu seleciono a ferramenta balde de tinta aqui. Aí ele vai ficar com aquele preenchimento que eu defini aqui, o que nós definimos aqui. Observem que é esse preenchimento que está aqui. Ou você pode selecionar por aqui também, tá? Então eu seleciono, venho aqui, eu posso criar a cor que eu quiser. Pego a ferramenta balde de tinta e preencho meu desenho. Tá bom? Aí, pessoal, além da ferramenta retângulo que nós temos aqui, nós temos também a ferramenta oval para criar círculos. Então, você pode criar círculos e preencher com as cores que você desejar também. Escolha a cor aqui, ó, essa cor de preenchimento, ou antes de desenhar. Na caixa de propriedades, antes de desenhar, você seleciona a cor que você quer. Então, vamos criar um novo círculo aqui, ó. Ele já saiu com esse preenchimento. Se você já desenhou, você pode utilizar a ferramenta balde de tinta
e escolher a cor que você quer nessa parte, nesse botão. Escolha a cor, vai lá e preenche o desenho. Você pode também alterar a cor do contorno. Você seleciona o contorno, vem no contorno, dá um clique sobre ele, ele seleciona. Aí, na caixa de propriedades, observem, a caixa de propriedades está aqui. Você clica aqui e altera a cor que você quer. Seleciona a cor que você quer, alterou o contorno do círculo. Você pode alterar o traçado também, a espessura do traçado, tá? Basta utilizar essa barra deslizante aqui ou digitar o tamanho que você quer, tamanho 5. Pressiona a tecla Enter, então alterou o traçado. Posso alterar esse traçado aqui também. Ó. Se eu quero selecionar todo o traçado, pessoal, lembre-se, um clique, ele seleciona parte do contorno. Se eu der um clique duplo, eu seleciono todo o contorno. E aí eu venho aqui e altero o traçado para o valor que eu quiser e a cor que eu quiser. Tudo bem? Você pode ir selecionando as cores do traçado. Bom, essas duas ferramentas de criação, círculo e retângulo, são fáceis de serem utilizados, né? No retângulo, eu vou alterar o zoom aqui antes, para mostrar para vocês, que no retângulo você pode também deixar o contorno arredondado. Vamos selecionar um outro preenchimento aqui, um preenchimento verde, e deixar o canto arredondado. Vamos colocar um arredondamento de 10. Digita 10 e pressiona Enter. Além disso, eu posso alterar também o estilo da linha de contorno. Então, eu posso colocar um estilo tracejado. Seleciono aqui o estilo tracejado e desenho o meu retângulo. Tá lá. Foi criado o retângulo. Arredondado, observem os cantos do retângulo, que ele está arredondado. E com uma linha tracejada. Para efetuar alterações nesse retângulo, eu continuo do mesmo jeito. Eu posso selecionar o contorno dando um clique duplo. Eu posso selecionar todo objeto dando um clique duplo no preenchimento. Ele pega tanto o preenchimento quanto o contorno. Tá? E aí, se eu seleciono todo o desenho, eu dou um clique duplo sobre o desenho, eu posso utilizar essa ferramenta Transformação Livre para efetuar alterações nessa forma que eu acabei de criar. Então, eu posso vir aqui no canto, ó, aumentar o tamanho dele, eu posso reduzir, posso aumentar apenas a largura, tá? Apenas a altura. E aí você vai criando alterações no seu desenho. Você pode também rotacionar ele. Quando você traz o mouse próximo ao canto, observe o que fica. Ele fica uma setinha lá, curvada. Isso significa que a gente pode alterar. Nós podemos rotacionar o desenho. Se você leva o mouse sobre o quadradinho, você consegue alterar o tamanho, aumentar ou diminuir. Se você leva o mouse próximo a esse quadrado, a esse canto, ele fica essa curva, essa setinha curvada, indicando que você pode rotacionar o desenho. Tudo bem, pessoal? Então, essa ferramenta transformação é bem interessante para efetuar alterações na forma do desenho. E aí você tem também essa ferramenta subseleção, que ela também cria outros tipos de alterações na sua forma. Então, observem que ficou aqui, ó, 2 pontinhos, que você pode arrastar e acaba modificando completamente a forma original do seu desenho. Então, você clica nesses pontinhos e vai efetuando alterações. Basta clicar sobre eles. Isso com a ferramenta, pessoal, chamada ferramenta subseleção. Você pode aplicar curvas também. Cada pontinho que você selecionar, tem um outro ponto aqui que, se você arrastar, você vai curvando o seu desenho. Então, aqui eu estou fazendo pequenas demonstrações, pessoal, mas depois que vocês instalarem o Flash e começarem a criar, façam vocês mesmos alterações como esta que eu estou fazendo aqui.
para vocês terem uma ideia do que é possível fazer ou não com seus desenhos criados no Flash. Pessoal, nós temos também a ferramenta lápis, que como o próprio nome diz, você consegue criar desenhos como se fosse um lápis. Então é um desenho à mão livre, tá? Então você pega a ferramenta lápis e vai criando, vou colocar aqui, ó, sólido. Você vai criando o desenho da forma que você quiser. Então basta clicar e ir desenhando. Ele vai e transforma aquele desenho de acordo com o traçado que você efetuar nesta área branca. Lembrando, pessoal, que esta área branca é chamada de stage ou simplesmente palco. Então, todo desenho que a gente realiza no Flash fica dentro dessa área branca chamada de palco. Além da ferramenta lápis, você tem a ferramenta pincel, que você cria também traçados à mão livre, porém ele cria formas mais suaves. Observem que ele mesmo suaviza os contornos do traçado que você criou. Então a ferramenta pincel é uma ferramenta mais suave do que a ferramenta lápis. Tudo bem, pessoal? Isso depois vocês abram o Flash aí de vocês e vocês vão treinando cada uma dessas ferramentas que eu vou falando para vocês. Pessoal, para selecionar o traçado também é com a ferramenta seleção. Quando você clica sobre ele, você seleciona e aí você tem condições de alterar a cor do traçado. Você pode, eu vou aproximar aqui, vou utilizar a ferramenta zoom, pessoal, dessa vez para aproximar, ó. Ferramenta zoom, eu clico e arrasto para aproximar apenas uma região. Se eu quero distanciar, voltar o zoom um pouco mais distante, se você segurar a tecla Alt pressionada, ele vai reduzir a visualização. Se você só clica sem pressionar o Alt, ele amplia a visualização. Se você segura a tecla Alt, ele reduz o nível de zoom. Então, conforme você clica, você vai aproximando. Se você pegar a ferramenta seleção e selecionar apenas uma região do traçado, você consegue deletar aquela região. Do traçado, do círculo, você consegue fazer a mesma coisa. Você deleta partes do seu desenho. Todo desenho criado no Flash com essas ferramentas que eu demonstrei para vocês podem ser alteradas dessa maneira. Você seleciona uma região e pressiona a tecla Delete para apagar aquela parte do desenho. Você pode também criar linhas, pessoal. Aqui, ó, com a ferramenta linha é possível criar uma linha e depois alterar. Você seleciona essa linha e altera o seu preenchimento a qualquer momento. Tudo bem, pessoal? Vamos voltar ao nível de ajuste aqui, o nível de zoom. Muito bem, pessoal. Todos esses desenhos que nós acabamos de criar aqui ficaram, lembrando, aqui na linha do tempo. Observem que nós estamos criando todos esses desenhos no tempo 1, no quadro 1. Então, por enquanto, essa imagem criada no Flash é estática. Ela não tem nenhuma animação. Por enquanto, não criamos nenhuma animação. Por quê? Todo desenho está presente apenas no quadro 1. Tudo bem? A partir da próxima videoaula, pessoal, nós já vamos transformar um desenho estático em uma animação. Vou demonstrar para vocês como é que nós fazemos isso. Então, por enquanto, pessoal, voltem lá no Flash de vocês e pratiquem cada uma dessas ferramentas que eu apresentei para vocês. Tudo bem? Lembrando, pessoal, que essa ferramenta laço aqui, ela serve para selecionar uma região do desenho de forma como se você estivesse selecionando a mão livre. Então, você clica e seleciona. Vai desenhando a área do desenho que você quer
selecionar e depois você pode deletar pressionando a tecla Delete. Vou demonstrar essa ferramenta aproximando aqui antes. Vou pegar a ferramenta Zoom, aproximar sobre esse desenho. Vou lá, pego a ferramenta Laço e aí eu clico e arrasto a região do desenho que eu quero selecionar. Com isso eu vou criando seleções à mão livre. Então se eu quero deletar essa parte do desenho, eu selecionei. Observe que está todo selecionado e aí eu deleto. Com isso você consegue criar formas diversas. Então eu posso pegar e utilizar a ferramenta Laço para selecionar áreas do desenho de forma irregular. Não apenas de forma retangular como a ferramenta Seleção. A ferramenta Seleção também seleciona. Porém, observem que apenas de forma retangular. Eu não consigo criar uma forma livre com a ferramenta Seleção. Eu seleciono e aí eu posso deletar e fazer modificações, porém apenas de maneira retangular. Se eu quero uma forma diferente, eu utilizo a ferramenta Laço. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula inicial que trata das ferramentas de desenho do Flash. Na próxima aula nós vamos conhecer como transformar esse desenho estático em um desenho animado. Como criar animações. Por enquanto ficamos por aqui. Até a próxima videoaula, pessoal.